Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado do quadro hoje é o pré-candidato ao governo de Minas pelo partido Rede Sustentabilidade, João Batista Marisguia. Muito bom dia. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente que agradece. Professor, então, recentemente a gente recebeu aqui no Super N Primeiras Notícias a ex-senadora Marina Silva, que é a pré-candidata à presidência da República pelo partido que o senhor representa também. E como é que foi essa vinda da Marina aqui em Belo Horizonte, que casou exatamente com o lançamento da sua pré-candidatura também aqui ao Estado? E como é que o senhor recebe essa missão, né? A Rede é um partido novo, já começa essa eleição com uma missão difícil, que é passar, por exemplo, da cláusula de barreira, quer dizer, são muitos desafios que o seu partido tem a enfrentar nessa eleição. Eu estou muito feliz com essa candidatura, porque eu me encontrava há 20 anos completamente afastado de atividade partidária e de atividade política, apenas votando. Claro que continuei cidadão, uma vez que o meu trabalho se concentra profissionalmente, todo ele na área da educação básica pública, formando diretores de escolas, pedagogos e professores. É uma atividade cidadã, mas eu tive uma longa militância política. Liderei, me preparei para liderar ao longo do período da ditadura, liderei a campanha das diretas em Minas Gerais, junto com o então governador Tancredo Neves, e depois secretário municipal de educação, secretário de Estado, daí em diante consultor em educação dentro e fora do Brasil. A Rede me convidou para ser candidata a governador e a Marina Silva me homenageou vindo a Minas, iniciando a campanha nacional dela à presidência e abrindo a nossa campanha como pré-candidata a governador de Minas. Então começamos muito bem. Eu estou muito feliz na Rede, eu sou o decano, eu vou fazer 70 anos esse ano, mas a saúde está ótima e muita alegria, muita disposição para participar dessa campanha. E a Rede é muito alegre, é bem organizada, as pessoas são muito altruístas, muito idealistas. Então está um clima assim, de compartilhamento, de solidariedade, e não tem chefias e hierarquias, não tem oligarquias. Há uma preocupação genuína de cooperação ampla, com valores muito importantes, como o republicanismo e uma ideia de partido construído verdadeiramente pela base. Parece um pouco com o PT lá das origens de 1980, quando então a ética na política era um valor muito nobre para o PT, que infelizmente com o passar dos anos, ao adorar o bezerro de ouro do poder, a ética na política ficou como uma bela memória e ausente das práticas, mas na Rede nós agimos assim. Professor, um pouco mais cedo, nossa comentarista política Raquel Faria comentava aqui que hoje a gente tem a perspectiva de uma disputa para o governo do Estado de 3 grandes forças políticas. O bloco do governador Fernando Pimentel, que deve tentar a reeleição, provavelmente o deputado federal Rodrigo Pacheco, com apoio dos tucanos Aécio e Anastasia, e agora com uma possível, provável união de forças entre o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e o ex-presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, quem sabe até compondo uma chapa. Trata-se de 3 chapas que podem ser muito competitivas nessa eleição de 2018. A Delma já destacava agora há pouco os desafios que a Rede Sustentabilidade tem, inclusive para se colocar como uma força política mesmo. E aí eu pergunto para o senhor, como garantir que a sua pré-candidatura, mais à frente a sua candidatura, seja tão competitiva quanto essas 3 que citava hoje a Raquel? Rodrigo, eu já gostava muito da Raquel, que eu conheço há muito tempo. Eu fui fundador do jornal De Fato, colaborador do movimento do Em Tempo. Me lembro da Raquel como jornalista, ainda iniciando o trabalho de jornalista. Com essa notícia que ela deu hoje, que eu ouvi, eu passei a gostar da Raquel ainda mais, porque parece que eu estou cumprindo o papel de Tostão no jogo de futebol. Tostão tinha visão do conjunto e às vezes jogava sem bola. Essa divisão das elites tradicionais da política mineira entre o bloco PT-PMDB, uma vez que o Fernando Pimentel há muito tempo abdicou de ideologia, abdicou da ética na política, abdicou do reformismo, abdicou da crença nos valores da igualdade, da sociabilidade social-democrata. Então está muito mais no campo do tradicionalismo aliado ao PMDB de José Sarney, de Renan Calheiros, de Jucá e assim por diante. Aliado. Por outro lado, o bloco para o qual provavelmente Rodrigo Pacheco irá se deslocar é liderado por Aécio Neves.
O Rodrigo Pacheco diz que entrou agora na política, mas ele tinha 30 partidos diante de si para escolher. Vai escolher logo o PMDB? Zé Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá, que más companhias. Digamos que ele tem um crédito. Aí opta para se colocar à disposição para o DEM, para o PSDB, para o PMDB. Onde é que está a nitidez ideológica? Onde é que está o compromisso programático? Parece um jogo mercantil num balcão de negócios. Então vai apadrinhado. Ele diz, eu não sou apadrinhado. Como ele usou o singular, nisso ele tem razão, que ele é apadrinhado por mais de um. Ele é apadrinhado por Temer e apadrinhado por Aécio Neves. Então vai se acomodar numa aliança eclética, tradicionalíssima, com as mesmas figuras que estão há décadas no poder, as elites em Minas Gerais. E vem o Márcio Lacerda, que eu tenho apreço pessoal, somos até amigos pessoais. Eu imaginava que o Márcio poderia cumprir um papel mais independente, como uma candidatura nitidamente de centro, uma vez que eu vou ocupar o território de centro-esquerda, não de esquerda que deixa ao PT e ao PSOL, centro-esquerda. Que o Márcio, por ser do Partido Socialista, tivesse mais independência. E vejo agora o meu amigo Márcio Lacerda se deslocando do centro em direção à centro-direita, para se aliar com pessoas que merecem respeito, que sempre estiveram no seu campo. Centro-direita, uma política mais tradicional, uma política mais convencional, o mesmo clientelismo, o mesmo fisiologismo, a mesma divisão do poder em capitanias hereditárias, entregando as secretarias aos parlamentares e cada qual montando a sua máquina reeleitoral. E vai o meu amigo Márcio Lacerda embarcar nesse campo. Por que eu agradeço a todos esses meus adversários, que na verdade formam entre si uma comunidade de ódios, que vão disputar o território eleitoral entre si, guerreando? Porque, na verdade, dividiram todas as elites mineiras. Todas, são muito parecidos. Agora, o Márcio ficou muito parecido com os demais. Muito parecidos, é como um quadro de Picasso. Você olha o rosto, e o rosto tem 3 faces. Uma do Pimentel, uma do Aécio Neves, um pouco mesclada com Rodrigo Pacheco, e a outra agora do Márcio Lacerda, um pouco desvirtuada, aparecendo no fundo a imagem do Diniz. A única novidade nestas eleições é a minha candidatura, que eu não tenho compromisso com nada disso, com esses partidos. Não é a terceira via. Na verdade, essa candidatura é mais do mesmo de sempre. E, infelizmente, cooptaram o Márcio Lacerda. Eu lamento muito. Professor, até agora a gente falou aqui sobre relações políticas, até porque, obviamente, nossas perguntas foram relacionadas a essa questão do jogo político para conseguir ter uma candidatura competitiva. Mas uma vez que o senhor se candidata ao governo do Estado, o que o senhor faria de diferente dos que já estiveram aí para colocar, por exemplo, o Estado nos eixos na economia? Hoje em dia, essa crise econômica que assola o país todo em Minas Gerais não é diferente. Eu vou usar 2 expressões. Republicanismo, envolvendo reforma do Estado, e total transparência. Vamos lá. Nós temos uma crise em Minas Gerais que é econômica, mas que é estruturalmente uma crise fiscal. Independentemente de responsabilidades, o fundo estrutural dessa crise é a questão previdenciária. O país precisa abandonar a demagogia e a irresponsabilidade e discutir a questão da previdência com seriedade. O modelo Temer de reforma previdenciária não é recomendável, porque falta legitimidade a Temer, falta liderança, é um projeto feito entre as elites, não houve um debate amplo no país, nem com o próprio parlamento, mas todos os candidatos têm o dever de dizer com nitidez aos cidadãos de Minas Gerais como é que nós vamos enfrentar a crise fiscal, porque Minas está quebrada, faliram Minas Gerais, a verdade é essa, sem resolver a questão previdenciária. Então, primeiro, o que precisamos de fazer? Os candidatos e quem for eleito tem que liderar os governadores junto com o próximo presidente que for eleito, seja Marina, seja outro, para que façamos uma reforma previdenciária estruturadora para tirar o país da crise fiscal. Em simultaneidade, esfera federal, uma reforma tributária em 2 sentidos. Seja para melhorar o federalismo com a redistribuição de recursos arrecadados, beneficiando um pouco mais os estados e os municípios, seja no sentido da redistribuição entre as classes sociais, tributando, por exemplo, os ricos com uma alíquota de imposto de renda que possa chegar até 40% em função das fortunas e, eventualmente, também tributar transmissão entre fortunas. Essas 2 reformas estruturadoras o país não pode mais adiar.
é absolutamente fundamental. Vamos ao caso de Minas Gerais. O caso de Minas Gerais tem 3 causas à atual crise fiscal, com o pano de fundo da questão previdenciária. Uma causa é a crise projetada, criada, pensada por Dilma Rousseff no primeiro governo, com a nova matriz econômica, que o país tinha 5 milhões de desempregados, chegou a 13 milhões no final do primeiro governo dela. O país tinha uma dívida pública em relação ao PIB da ordem de mais ou menos 47%, 48% do PIB, chegou a 75%. O país tinha uma inflação controlada segundo a estratégia de metas de inflação, que vem do tempo de Fernando Henrique Cardoso. A inflação ultrapassou os 10%. As taxas de juros explodiram, dentre outros indicadores negativos. Isso gerou a maior recessão da história econômica brasileira em todos os tempos, em duração no tempo e em intensidade. O país chegou a ter PIB negativo de menos 3,7% na era Dilma. Foi a herança que foi deixada. Então, esse pano de fundo nacional explica, em certa medida, as crises fiscais de cada estado brasileiro, inclusive do Rio de Janeiro, que é o pior de todos, e o segundo pior de todos, que é Minas Gerais. Só que Fernando Pimentel era ministro de Dilma e muito influente. Portanto, ele é coautor da crise nacional, que veio toldar o próprio governo dele. A segunda autoria dessa crise são os governos tucanos. O primeiro governo Aécio foi, nesse sentido, virtuoso. O Aécio fez o para casa direitinho. No segundo governo, ele começou a desconstruir o véu que ele teceu. Parece Penélope, tece de dia, desconstrói à noite. Agora, o governo Anastasia foi simplesmente desastroso do ponto de vista fiscal. E podemos, nos debates futuros, mostrar isso com total nitidez. A economia cresceu, as receitas chegaram a 108 bilhões de reais em Minas Gerais, vindo de menos de 30 no período da década até 2015. Entretanto, o custo com pessoal, ativo e inativo, em relação às receitas correntes líquidas, chegou a 85% das receitas na era Anastasia, ultrapassando todos os patamares anteriores. O que Pimentel, que herdou a crise vinda de Dilma e a crise vinda do PSDB Anastasia, PSDB, PMDB, o mesmo PMDB que agora está com o PT no poder, o que o Pimentel fez? Ao invés de seguir o exemplo de 2 ótimos governadores do PT, Partido dos Trabalhadores, o governador do Piauí e o governador do Ceará, que fizeram para casa e enfrentaram a crise fiscal, fazendo o quê? O teto de gastos, que o PT critica no Temer, os governadores do PT no Piauí e no Ceará fizeram o teto de gastos, só que por 10 anos. Cortaram salários, cortaram secretarias, cortaram cargos em comissão, cortaram o uso de automóveis, reviram o sistema de compras, cortaram a agregação de vantagens e coisas dessa natureza, enxugaram, enfrentaram greves, enfrentaram dificuldade, enfrentaram incompreensão. Hoje, eles estão em céu de brigadeiro, pagando o salário de servidor em dia, pagando os aposentados em dia, que é um dever, pagando o piso nacional de salário ao professor e com mais de 10% da arrecadação geral do Estado para investimento. O que o Pimentel fez? O Pimentel critica o Anastasia. É uma injustiça, porque o Pimentel é o Anastasia depois do Anastasia. Ele fez a mesma coisa, ele fez o mesmo populismo fiscal. Saiu aumentando a folha dos ativos, a folha dos inativos, não negociou com o Poder Judiciário uma questão orçamentária. Você tem que conversar, tem que negociar, não tem relação de subordinação. Tem o dinheiro? Tem. Não tem? Não tem. Não discutiu a questão de certos privilégios que nós teremos que rever. Não é razoável ganhar-se acima do vencimento. Essa questão, por assim dizer, dos penduricalhos, das verbas de paletó, das verbas para cobrir casa, de moradia e coisas dessa natureza, isso está às raias da imoralidade. Isso tem que acabar. Um Tribunal de Contas com um orçamento que vai chegar em 900 milhões de reais e um governador não negocia, não é impor, nem pode. É conversar, negociar e envolver a sociedade nisso. Professor, por falar nessa questão da administração pública, a gente nos últimos dias tem noticiado aqui na Super Notícia FM esse problema do metrô de Belo Horizonte. O governo federal está ameaçando, já previu um corte que vai fazer com que o metrô diminua a sua capacidade de atendimento em março, com a possibilidade de paralisar totalmente a partir de junho. E volta e meia a gente ouve as pessoas falando: o metrô precisava ser estadualizado, não dá mais para contar com esse metrô sendo administrado de Brasília para cá.
E aí eu pergunto para o senhor, se for eleito no papel de governador do estado, qual a sua opinião? O metrô precisaria ser estadualizado, mas em sendo estadualizado, como fazer para garantir que ele se mantenha sem o governo precisar também de tantos aportes em cima daquela estrutura toda? Vou te dizer com toda clareza o que eu penso a respeito. Primeiro, essa questão de que não haverá verba para manter as operações do metrô. Isso é o chamado bode na sala. Isso é uma fantasia. É uma forma mais ou menos de manobra e de chantagem que o governo federal faz para tentar enquadrar os governadores para que as bancadas federais de cada estado votem a favor da reforma da Previdência. Imagina se um presidente da República vai bloquear recursos para a operação de um sistema de metrô numa empresa que, por enquanto, é federal. Segundo ponto, é simplesmente ridículo uma empresa de metrô ser administrada desde Brasília. Governadores têm que assumir suas responsabilidades. Os prefeitos metropolitanos também. E os prefeitos estão dispostos a isso. Nós temos 4 prefeitos que, nesse sentido, são exemplares em matéria de assumir as responsabilidades. O Vitório Medioli, que é um grande empresário, deixa o conforto da vida empresarial para assumir uma função pública e dirigindo uma prefeitura numa cidade que ele encontrou com uma crise fiscal muito grave. O prefeito Alex de Betim, o prefeito o prefeito Vitor Penido de Nova Lima, que é o decano da Grambel, da questão metropolitana, e o prefeito de Belo Horizonte, Calil. Esses 4 têm muita liderança, eles juntos podem ajudar a montar um novo modelo. O que eu proponho como novo modelo? Não é uma empresa estadual nem empresa metropolitana. É uma empresa público-privada com ações. O Estado participaria, essas prefeituras participariam, mas também teríamos como sócios preferenciais e fundamentais todos os proprietários das empresas de ônibus intermunicipais que trafegam na região metropolitana e condicionar as permissões de uso de transporte intermunicipal às empresas que vençam as licitações, tem que ver a possibilidade jurídica disso, a legalidade disso, de 1% do seu faturamento anual ser transformado em ações para capitalizar um fundo administrado por essa empresa público-privada, que capitalizando-se dessa maneira, em cima de cada passagem, não para aumentar o preço, porque é ação, eles então seriam gestores público-privados para expandir a malha do metrô, levar até Betim, levar até São Benedito, levar até Neves, passando lá pelo fundo de Venda Nova, no eixo da Padre Pedro Pinto, levar até Durval de Barros, passando pelo Barreiro aqui, usando o leito ferroviário atual. Isso é reformismo forte. Isso significa o seguinte: eu não tenho compromisso eleitoral com dono de empresa de ônibus. Não tenho. Eu não quero brigar com ninguém. O direito ao lucro é o direito ao lucro, mas também tem a função social da empresa permissionária. Professor, a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, mas nós queríamos saber como é que está se organizando a sua chapa nesse caso. O senhor é o candidato ao governo, quem vai junto com o senhor nessa disputa aí, né, a chapa completa. No caso, como vice, também quem deve disputar o Senado pela rede aqui no estado? Nesse momento nós estamos cuidando de completar a chapa de candidatos a deputado estadual e a chapa de candidatos a deputado federal. Uma vaga para o Senado é o Cacá Menezes, que é um líder jovem de 35 anos de idade, ex-campeão de basquete em Minas e no Rio de Janeiro, faz um trabalho absolutamente admirável com dependentes de drogas, comunidades de dependentes de drogas, faz um trabalho admirável, já fez com catadores de papel, com pessoas de rua, é um líder nas comunidades evangélicas, mas um líder moderno, com uma visão muito democrática, muito republicana e jovem. Quanto à vice, provavelmente será uma mulher, e uma mulher de expressão e liderança de uma das grandes regiões do interior, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Ok. Muito bem. Mistério, né? Fazendo mistério aqui, professor. Ficou no ar agora, a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Professor João Batista Maris Guia, pré-candidato ao governo de Minas pelo partido Rede Sustentabilidade, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço muitíssimo a você, Rodrigo, a você, Delma, e à nossa rádio e aos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado ao senhor.